Não é de hoje que a gente expressa nossas crenças, religiões e espiritualidade por meio da arte. Nos mangás, isso é praticamente uma tradição. Dororo, do grande Osamu Tezuka, e Geiji no Kitaro foram as primeiras obras a mergulhar fundo na filosofia espiritual japonesa, mostrando como criaturas sobrenaturais afetam diretamente a vida humana. E desde então, toda geração possui essa temática de volta. Nos anos 70 tivemos Devilman do Gonagai, nos anos 80 Shio e Tora, nos anos 90 Yu Yu Hakusho, Evangelho e Inuyasha, sem contar os filmes do estúdio Ghibli que sempre tem um pouco de espiritualidade presente. É claro, também não podemos esquecer da obra que marcou toda uma geração e cuja influência ecoa até hoje, Bleach, do mestre Taito Kobo. Mas como é que ele fez isso? Para entender a gente precisa olhar nos pequenos detalhes da obra, nos símbolos, nas influências e na forma como cada elemento espiritual se mistura à jornada de Ichigo e companhia. Então já deixa o like, hype o vídeo para mais teorias como essa aparecerem para você. Se acomoda aí, pega um lanchinho e vem comigo até o final, porque depois desse vídeo você vai ver Bleach de um jeito completamente novo. O universo de Bleach é estruturado em 3 planos principais, e essa divisão não é aleatória. Temos o mundo dos vivos, Kishi, o plano material onde os humanos vivem. A Soul Society, o Heikai, o mundo espiritual, o lar das almas purificadas e dos Shinigamis. E o Ecomundo, o domínio dos espíritos corrompidos, os Hollows. Essa estrutura reflete diretamente a crença japonesa em múltiplos planos de existência, e a ideia de que a alma segue uma jornada após a morte. Um conceito central no budismo e presente também no shintoísmo. Os Shinigamis são os responsáveis por manter esse equilíbrio. Eles são os balanceadores, guias espirituais que garantem que o fluxo entre os mundos continue estável. Sem eles, o caos tomaria conta. Bleach transforma essa filosofia milenar em mitologia moderna, um ciclo contínuo de nascimento, morte e purificação. A primeira coisa que Bleach nos apresenta é o conceito de Yurei. Yu, fraco ou obscuro, Irei, alma ou espírito. São espíritos do folclore japonês presos entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Por isso, eles não conseguem descansar em paz. E, curiosamente, esse é o alicerce de toda a obra. Kubo se inspirou em Geiji no Kitaro, um clássico que também falava sobre a convivência entre humanos e entidades espirituais, que, curiosamente, também nasceu de um conto popular japonês do início do século XX. Assim como no Brasil, onde a gente mistura mitologia, religião e cultura, o Japão fez o mesmo, e os mangás ajudaram a modernizar essa tradição, mantendo-a viva no imaginário popular. Só que, diferente do tom folclórico, Bleach deu um toque moderno e estilizado. Transformou os Yurei em algo mais visceral, os Hollows, ou Horo no japonês, que quer dizer vazio. Espíritos atormentados, cheios de emoção, almas humanas que se recusam a seguir para o pós-vida, presas por arrependimento, raiva ou desejo. Elas se corrompem e se tornam criaturas vazias. As máscaras e o buraco no peito simbolizam a perda do coração e da humanidade. Eles são a alma consumida pelo apego e pela dor. E isso se conecta diretamente com o budismo. A ideia de que o apego é a origem do sofrimento. A alma que não se desapega, sofre e se perde. Quem não consegue se libertar acaba preso em um ciclo de dor. Ou, em Bleach, transformando-se em um Hollow. Mas a redenção. Os Shinigamis purificam essas almas, permitindo que elas sigam o ciclo e renasçam. Mas há uma diferença importante. Alguns Hollows conseguem transcender essa condição, se tornando os Arrancar, espíritos que evoluem e quebram suas correntes. Bleach pega esses temas de mitologia, filosofia e ética espiritual e transforma em ação, drama e poesia visual. Agora eu quero saber para você, o que mais simboliza os Hollows? É o medo, o apego ou a própria solidão humana? Comenta aqui embaixo porque essa parte divide muita opinião. No Ocidente, a morte é algo assustador, quase maligna. Mas no Japão, o Shinigami é um guia espiritual, não um carrasco. Os Shinigamis, ou ceifadores de almas para nós brasileiros, diferente das figuras sombrias do Ocidente, eles não representam a morte em si, mas o equilíbrio entre a vida e o pós-vida. Eles servem como guias mediadores, guardam as almas que estão passando pelo ciclo de transmigração entre o mundo dos vivos e a sociedade das almas. A palavra Shinigami
significa literalmente Deus da Morte. E em Bleach, ele ganha um novo significado. Esses ceifadores não matam, eles libertam. Sua função é realizar o Konso, o enterro da alma, guiando os mortos à Society e purificando os Hollows. Isso vem diretamente do Shintoísmo e do Budismo, onde a purificação é essencial para alcançar o equilíbrio espiritual. No Shintoísmo, purificar é eliminar as barreiras entre os humanos e os kami, que são as divindades, para que possamos nos tornarmos próximos delas. No Budismo, o Zen é libertar a mente das impurezas internas, como a raiva, o apego e a ilusão. Em Bleach, os Shinigamis são mediadores entre mundos, protetores do fluxo da vida e da morte. E a ferramenta que permite essa purificação é sagrada, a Zanpakuto, a espada cortadora de almas. O ato de cortar é, na verdade, um ato de purificação. Na cultura japonesa, a espada sempre foi mais do que uma arma. Era a alma do guerreiro, símbolo de honra, disciplina e autoconhecimento. Em Bleach, a Zanpakuto segue esse mesmo princípio. Ela é manifestação da alma do Shinigami. Cada espada tem uma personalidade própria, e dominar esse poder é um ato de autoconhecimento espiritual. O Bankai, a liberação final, é o ápice dessa jornada. A união perfeita entre corpo, mente e espírito. Essa relação reflete o Bushido, o código do samurai, e práticas espirituais do Shintoísmo, que buscam a harmonia com a própria essência. O sistema de poder em Bleach é todo construído sobre o conceito de energia vital. Heiatsu, a pressão espiritual, e Heiryoku, o poder espiritual interno. Esses conceitos vêm diretamente das filosofias asiáticas, como o Ki japonês ou o Shi chinês. A energia que flui por todos os seres. Dominar essa energia é dominar a si mesmo. Por isso, os personagens mais fortes de Bleach são, antes de tudo, os que têm controle total sobre sua mente e suas emoções. Por isso, ou seja, no fundo, o verdadeiro poder vem de dentro. Aliás, se você curte esse tipo de análise que mistura filosofia, mitologia e anime, se inscreve aí porque aqui no Império Shonen a gente desbrava os detalhes profundos de diversas obras. Desde os séculos 16 e 17, o Japão teve contato direto com o cristianismo através dos jesuítas, e essa influência nunca desapareceu totalmente. Curiosamente, ela aparece com força total nos Quincy. Os Quincy são a contraparte do Shinigami. Eles têm estrutura hierárquica semelhante à dos anjos caídos. Usam nomes e ataques com termos religiosos. E até o símbolo principal, a cruz Quincy, lembra o pentagrama japonês, de proteção espiritual no esoterismo, ligado aos 5 elementos e aos Onimyoji, que exerce uma das funções da cruz ou do crucifixo da religião cristã. E o Wachi, o líder dos Quincy, é um espelho de divindades abraâmicas. Seu nome vem de Yahvé, um dos nomes de Deus no hebraico. Ele é visto como um salvador, que morre e ressuscita, e seu poder, o Todo-Poderoso. Outros personagens seguem essa linha. Geralt Valkyrie, o nobre guerreiro de Deus, que tem o poder do milagre. Ilibarro, o mensageiro divino. Curiosamente, o seu título de mensageiro divino é o significado por trás do nome dado às criaturas espirituais chamadas de anjos, que literalmente significam mensageiros, servindo na maior parte das vezes como um intermédio entre Deus e os homens. É claro, isso são símbolos claros, mas existem vários outros presentes dentro de Bleach que representam essa religião. E isso mostra um jogo entre a fé oriental e a ocidental, mostrando no fundo que Bleach é uma ponte entre culturas e crenças. Ah, e se você quiser mergulhar ainda mais nesse universo, dá uma olhada no link da descrição, que tem os volumes de Bleach e outros mangás por menos de R$ 20 na Amazon. Agora, tudo isso culmina no nosso querido protagonista, Ichigo Kurosaki. O próprio nome dele, Ichigo, de Ichi, vem de uma expressão budista, que significa uma vida, um encontro, onde cada momento é único, cada pessoa que encontramos muda o rumo da nossa história, que é o que curiosamente reflete diretamente na filosofia por trás do personagem. Aliás, o conceito das 4 almas de Ichigo vem de outra doutrina shintoísta, do Ishirei Shikon, um espírito formado por uma alma principal e 4 secundárias. Aramitama, a alma selvagem,
representada pelo Hollow. Nig Mitama, a alma de compaixão, simbolizada pelo seu lado Shinigami. Saki Mitama, a alma da felicidade, ligada ao lado humano de Ichigo. E por último, a Kushi Mitama, a alma da sabedoria, refletida em seu lado Quincy. Ichigo é o ponto de encontro de todas essas crenças, e a harmonia entre a luz e a sombra, o caos e a serenidade. E se você curte esse tipo de análise profunda e quer ajudar o canal a continuar trazendo vídeos assim, dá uma olhada no clube de membros do Império, que tem níveis para todo mundo, e ajuda demais a manter esse conteúdo vivo. Mas se não puder ajudar o conteúdo assim, basta deixar o like e hypar o vídeo que você já vai estar apoiando muito. No fim das contas, Bleach é muito mais do que um mangá de ação em espadas. Bleach não só une religiões e mitos, ele transforma tudo isso em uma narrativa sobre equilíbrio, sobre aceitar cada parte de si, até as que assustam. Kubo conseguiu unir shintoísmo, budismo e cristianismo, filosofia samurai, energia vital e folclore num universo coerente e visualmente arrebatador. Taito Kubo capturou o espírito de uma era e transformou mitos milenares em filosofia pop. Mesmo que muita gente subestime Bleach hoje, o impacto da obra continua ecoando, porque ela fala de algo que nunca sai de moda: o desejo humano de entender o invisível, e é claro, sobre o que significa ser humano. Agora eu quero saber de você. Qual dessas influências você mais percebeu em Bleach? Qual delas mais te surpreendeu? Você acha que Kubo fez tudo isso de propósito ou por pura genialidade consciente? E qual outro anime você acha que consegue misturar tanto filosofia assim? Comenta aqui embaixo, eu quero ler as suas interpretações. E claro, se quiser continuar viajando nas análises da obra, já clica aqui do lado para ver esse vídeo sobre como o Bleach refletiu a geração dos anos 2000 no Japão. E se puder, entre para o clube de membros do canal para fortalecer essa comunidade. Eu sou Caio, e esse foi mais um Império Shonen. E a gente se vê no próximo episódio. この勝負、K の勝ちだ。